amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência ao estudo do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós faremos a reflexão do capítulo 75, Administração. No Evangelho de Lucas 16:2, a Epístola de Jesus, dá conta de tua administração. Emmanuel nos auxilia a entender esta epístola dizendo: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Esse primeiro trecho, Emmanuel nos diz que nós somos responsáveis, principalmente quando nós estamos em qualquer que seja a nossa atividade, a serviço do Pai, a serviço de Jesus. Nós somos o administrador. Nós sabemos a melhor forma de executarmos aquela tarefa, né? Então, importante, e aqui não classificamos a tarefa. Pode ser no momento em que eu estou auxiliando uma pessoa, no momento em que eu estou ajudando uma pessoa a atravessar a rua, no momento em que eu estou ouvindo uma pessoa. Eu administro aquela situação para que ela transcorra dentro de uma normalidade. Continuando. O mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. Mais uma vez é importante pararmos para pensar o que Emmanuel nos conta aqui. Ele aqui nos fala da nossa responsabilidade como seres inteligentes que somos e que habitamos o plano terreno, que nós daremos conta de todos os recursos que a nós foram disponibilizados. Sejam eles recursos materiais, né? Mas não apenas os materiais, aqueles que nós trazemos dentro de nós, que podemos doar, que podemos entregar àquele que é necessitado. Tá? Nós não devemos nos ancorar no ostracismo, na ociosidade do serviço pelo bem. Né? Nós trabalhamos para ganhar o nosso dinheiro de cada dia, aquele que vai nos auxiliar na nossa sustentação, na sustentação da nossa família. Mas não é este recurso apenas que teremos que prestar contas. Teremos que prestar contas dos outros recursos que a nós foram concedidos. A mediunidade que vem para auxiliar através de um processo de enriquecimento do meu ser, de uma transformação, para que eu possa entregar as minhas boas energias em auxílio com o plano espiritual, para atender aqueles que são mais necessitados. Continua Emmanuel: o corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro, a oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino. Confirma tudo o que nós falamos até agora, né? E o quanto aqui também resta para a gente de responsabilidade para que possamos cuidar do nosso corpo físico, não é? Cuidarmos dos processos que envolvem o nosso corpo físico. Passamos aqui por uma série de situações: alimentação, ingestão de água, cuidar da limpeza do corpo, né?
de banhos com frequência, boa administração deste envoltório que nos foi concedido. Né? Para quê? Para que a gente possa trabalhar. Porque, como disse Emmanuel, trabalhar é uma bênção. Servir é uma concessão divina, é um obséquio divino. Possamos aproveitar a oportunidade que nos é concedida. Afinal de contas, somos os administradores da nossa jornada. E quando falamos do corpo, cuidamos também para que não tenhamos doenças. Então, vigiamos pensamentos, não guardamos mágoas, não tenhamos ressentimentos, não façamos maledicência, pré-julgamentos. Olha quanta coisa envolve, porque muitas coisas prejudicam os nossos órgãos, nos trazendo doenças físicas. O nervosismo, a ansiedade, a depressão. Né? Por tudo isso, né, nós vamos afetar o corpo físico. E esse corpo físico afetado impedirá que nós possamos efetuar o trabalho. Ou melhor, deixamos de servir a Deus no auxílio ao próximo. Né? Continuando, o ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu, o amigo é um benfeitor. Então, a experiência benéfica é uma grande conquista. Veja, aprender é sempre libertador. Né? O conhecimento nos eleva, o conhecimento nos tira, nos liberta de algo que nós tínhamos como paralisado. Por quê? Porque ele coloca uma nova visão na nossa mente, no nosso dia, permitindo que a gente consiga caminhar com mais tranquilidade. O tempo é preciosíssimo na nossa vida. E quanto de nós administramos mal o nosso tempo. Uma das coisas que a gente costuma mais dizer em relação a isso é dizer: eu não tenho tempo. Por que não ter tempo? Não tem tempo porque não faz uma boa administração, um bom planejamento. Afinal de contas, amigos, o dia tem 24 horas. É impossível não criar uma boa administração para 24 horas. É muito tempo. Gastamos tempo demais com coisas que não têm importância para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual. E quando buscamos apenas algumas horas ao longo de uma semana para podermos entregar algo àquele que está necessitando, conseguimos responder: eu não tenho tempo, não consigo. Reflexão. Seguindo, a ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. Olha que lindo isso. Que maravilhoso, né? Nós podermos harmonizar a nossa caminhada terrena, participando com Deus, com a natureza que nos rodeia e com os semelhantes que estão à nossa volta, que complementam a nossa vida, que fazem parte, que integram, né, esta jornada, esta encarnação, no sentido da nossa evolução. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Mais uma vez, Emmanuel nos deixando aqui com uma quantidade enorme de palavras para nos conduzir nas reflexões.
e para que a gente avalie o quanto a gente realmente está dentro desta condição de auxiliar os menos favorecidos. E auxiliar aqui na condição dupla de recursos e de entendimento, ou seja, de recursos, quando há uma necessidade material. Entendimento através do esclarecimento, do conhecimento, o quanto isso é valioso. E tudo aqui está pronto para semear, né? Tudo está pronto, todos nós estamos prontos, somos depósitos para receber sementes, para que a nossa ignorância possa ser instruída, para que essa semente possa produzir modificação na nossa ignorância e para que a gente possa diminuir a dor, né? Diminuir a dor. A partir do momento em que nós entendemos por que a dor é instalada em cada um de nós, por que isso reflete uma condição dentro do meu processo evolutivo, né? Eu passo a entender, eu passo a compreender por que a dor se instalou. E isso é muito importante, porque isso cria condições de eu entrar num processo de aceitação, de buscar uma maneira adequada de conviver com aquele processo até que ele se elimine e vá embora. Porque a dor não é eterna. A dor existe enquanto existe uma resistência de entendimento e trabalho para que resolva-se aquilo que causou a dor. Fecha Emmanuel esse capítulo dizendo: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela pela tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará um momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Portanto, amigos, que possamos aproveitar, que possamos entender quais são os talentos que cada um de nós temos. Eles não são idênticos, não são iguais, mas todos temos talentos. Eles estão dentro de nós. Esses talentos, como Emmanuel traz, repousam em nosso coração, nas nossas mãos e estão no nosso caminho. Precisamos abrir os nossos olhos para podermos enxergar todas essas oportunidades, para que a gente possa administrar a nossa tarefa no bem, para que a gente possa executar a nossa tarefa do bem. E quando estivermos diante do Pai, diante do Eterno, Ele, ao nos pedir, dá conta de tua administração, nós poderemos dizer com orgulho: caminhei nos ensinamentos de Jesus, exemplifiquei como Jesus exemplificou, adotei o Evangelho como guia da minha caminhada, auxiliei aqueles que na minha caminhada necessitaram. Dei o ombro, a mão, a palavra. Fica aqui a reflexão a todos nós sobre esta pequena solicitação de Jesus: dá conta de tua administração. Que as bênçãos do Pai possam se fazer presentes no coração de cada um. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.